Não julgueis e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Lucas 6, 37. Isso é um texto lindo, sermão de Jesus. Não julguem, vocês não vão ser julgados. Geralmente quem julga também é julgado. Se você fala com alguém, não é, de outra pessoa, a tendência é depois essa pessoa também falar de você. Isso aí é matemático, não é? Não julgue, senão vai ser julgado. Não condene, senão vai ser condenado. Perdoem, vocês serão perdoados. Vocês serão perdoados pelas pessoas, né? E algumas não, porque somos imperfeitos, mas seremos perdoados por Deus. E a oração do Senhor diz, né? Perdoar assim como perdoados como somos, perdoar, aliás, como somos perdoados. É muito importante isso, essa relação com o perdão. Essa é a palavra de Deus e este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra. Nos baseamos aqui num capítulo da Bíblia a cada dia, para você poder conhecer mais esse livro e poder desfrutar das muitas bênçãos, das promessas e das histórias incríveis que mostram que Deus está dirigindo todas as coisas. Então, bem-vindo ao programa na TV, 6 da manhã, horário, programa inédito, às 11h30 da noite e às 3 da manhã. Você pode nos acompanhar. Também estamos no YouTube. No YouTube, o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra. Um NT no final, Reavivados por Sua Palavra, NT, como aparece aqui na tela. Você vai no canal, se inscreve, se você ainda não está inscrito, inscrita, e também depois você compartilha o canal com seus amigos, suas listas, seus amigos mais íntimos, pessoas que você gostaria que eles estudassem a Bíblia também, tá? Muita gente faz isso, muitas listas por aí, e a palavra de Deus vai correndo para os corações. Então se inscreva lá e envie para os seus amigos. Nós também estamos no NT Play, lá há vários conteúdos que não estão no canal, né, no nosso canal, na TV Novo Tempo, vale a pena conferir. E finalmente nós estamos aí nestas mídias tão bacanas, o Deezer e o Spotify. Desde Gênesis 1 até o capítulo de hoje, que é o capítulo 47, vamos falar sobre a Filístia, os filisteus. Um tema bastante interessante aqui para a gente nessa sequência das nações que vão caindo uma atrás da outra. Nós temos que oferecer para você a revista, assim, não posso esquecer da revista aqui, eu estava me esquecendo. Revista Esperança, Eu no Universo, uma revista feita para você descobrir a sua identidade como jovem cristão, são 8 temas bacanas, Bíblia, como é que seria o mundo, né? Se o mundo fosse assim, propósito da minha vida, vale a pena pedir para você, que é adulto também, não tem problema, tem algum jovem em casa, peça, coloque na sua mão, dê de presente, para que ele possa estudar a palavra de Deus de uma maneira bem agradável, criativa. Mande uma mensagem aqui para este WhatsApp, solicitando o curso Eu no Universo, tá bom? E graças aos Anjos da Esperança, tudo isso, né? Queremos agradecer a eles. Se você quiser se tornar um Anjo da Esperança, quiser saber como é que funciona tudo isso, mande uma mensagem para este outro WhatsApp que aparece aqui e aí você vai ter as suas perguntas respondidas, tá bom? Nós vamos para o intervalo e na volta o capítulo 47 do livro de Jeremias. Eu aguardo você aqui, no YouTube nós não temos esse intervalo, então vai voltar rapidinho ali, até daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra. Estávamos aguardando aqui você para estudarmos juntos ou passarmos este capítulo que é pequeno, não menor que o 45, né? Lembre-se que o 45 tem 5 versos só, agora temos 7 versos para falar sobre o juízo sobre a Filístia, os filisteus que moravam ali. A gente tem muitas histórias dos filisteus. Ontem nós vimos sobre o Egito, não é? Por mais arrogantes que fossem, Babilônia os derrotou. Então, ontem eu mencionava que esse processo das nações sendo colocadas uma atrás da outra, né,
da outra, e a queda dessas nações, do Egito até Babilônia, são 8 nações que aparecem aqui. A ideia que eu vejo aqui é Deus, através do profeta, colocando que o Deus Jeová é maior que todos os outros deuses. Eles tinham sido vencidos pelos egípcios, eles tinham sido vencidos por Babilônia, eles tinham sido vencidos em algumas ocasiões por outras dessas nações que aparecem aqui, subjugaram essas nações também em alguns momentos, mas ficava a dúvida, qual é o Deus que é maior? Bom, nós ganhamos agora, eles perderam porque o nosso Deus está melhor do que o deles, eles ganharam agora, nós perdemos, então o Deus deles está melhor que o nosso, então, para mostrar que Deus controla todas as coisas. Então aparece esse desfile de nações, profecias contra essas nações que seriam destruídas. Tá? E agora chegou a vez da Filístia. Bom, a gente sabe que os filisteus ficavam ali na região litorânea, né? Creta depois foi uma ilha que eles absorveram, não era deles, mas eles absorveram. O Caftor, né, como é chamada a terra do mar, e eles tinham esse pedacinho. Alguns acham que eles não faziam parte de Canaã, porque ficavam na ponta, tal, mas isso não importa muito aqui se eram de Canaã ou não. Eles eram inimigos ferrenhos. Eles aumentaram o seu território em alguns momentos. Israel diminuiu o território deles em outros momentos e ficava essa situação de sanfona, né? Eles bateram Israel em vários momentos. Davi bateu num exército bem maior, quer dizer, no tempo de Davi, como menino, como aquele que atirou a pedra no gigante filisteu, o exército era muito mais aparelhado, a guerra era iminente, e de repente aparece um gigante, um homem alto, forte, que desafiava qualquer um. E Saul disse, quem vencê-lo vai se casar com a minha filha. Bom, Davi não foi tanto por este motivo. Davi foi lutar contra o gigante filisteu porque ele estava ofendendo o seu Deus. Então, era uma guerra de deuses aí, você pode ver bem isso, né? O seu Deus é fraco, o nosso Deus é forte. Pronto, eles estavam confiantes. Mas a batalha é do Senhor, a batalha sempre é do Senhor. A sua batalha é do Senhor. Deixe-o lutar em seu lugar. As batalhas espirituais são dele. As batalhas da vida também a gente deve confiar nele. Submissão é uma palavra que eu tenho repetido várias vezes aqui. Não é agradável estar submisso a ninguém. O ser humano tem muita dificuldade da submissão. Principalmente nos nossos dias, que a educação familiar acaba refletindo mal na vida das crianças. Né? Elas não admiram nenhuma autoridade, elas não admiram e não se submetem. A palavra submissão hoje é uma palavra quase que proscrita do nosso vocabulário, mas ela é importante. Quando Davi, um rapaz que não tinha idade para a guerra, ele estava ali levando comida para os seus irmãos que já tinham idade para a guerra. Quando ele vai, ele não quer saber da mão da filha, não foi isso que o motivou, mas ali estava alguém que estava debochando do seu Deus. Ele toma a pedra e atira no gigante e o mata em seguida. Os filisteus saem correndo, por quê? Porque eles viram que o Deus deles perdeu. Era uma guerra entre deuses, né? Fundo espiritual, podemos dizer assim. Então, os filisteus tiveram muitos problemas com o povo de Israel. O povo de Judá também, né? A gente entende, eles estão no sul, né? Judá está no sul. Depois que o reino foi dividido, o problema era com eles ali. É muito sério. Davi o subjugou e depois Saul não, e outras coisas mais aconteceram aí. Deus então se levanta e fala de águas e tal, antes que Faraó conquiste Gaza, eis que do norte se levantam águas e se tornarão em torrentes transbordantes e inundarão a terra. Aqui está falando de uma terra que era litorânea e seria inundada. Mas na realidade não se referia sobre a água, se referia sobre a avalanche da Babilônia, que viria com tudo, o ruído estrepitoso das unhas dos fortes cavalos, aquele barulho.
ao barulho dos seus carros, ao estrondo das suas rodas. Verso 3, eu estou lendo. Os pais não atendem os filhos por se afrouxarem as suas mãos. Aqui é bem... Os pais fogem, não estão nem aí com os filhos. Os pais fogem, se livram e não estão nem aí com os filhos. Pode acontecer hoje, hein? Pode acontecer, não uma guerra, nada disso. Eu estou dizendo assim, cada um para si. Os pais olham para os filhos e dizem assim, bom, eu tenho a minha vida, você tem a sua. Então, os pais não param para serem pais e os filhos então não têm pais. E eles vivem com babás e vivem com uma porção de coisas por aí. É minha vida, é meu momento, eu estou bem financeiramente, eu vou crescer financeiramente. Então, muitas famílias até optam por não terem filhos, vão ter animais. É uma coisa boa cuidar de um animalzinho, não é ruim não. Mas substituir isso é meio complicado, né? Os filhos são filhos, fruto do nosso amor. Do amor do ser humano com o outro ser humano. É esse o propósito de Deus. Os filhos mostram que os pais, os pais vêm quando os filhos vêm, né? Quando os filhos nascem, os pais conseguem entender melhor a Deus, que são pais, e Deus é pai, e devem aprender com o Pai Supremo. Então aqui parece que os pais não tiveram tempo e não seguraram as mãos frágeis dos seus filhos na fuga. Sabe, aquela ideia de um pai dar o seu rim para o filho, de um pai morrer no lugar do filho, sabe, essas coisas assim que a gente já ouviu tantas histórias, etc. Que ali não aconteceu. Isso pode estar acontecendo hoje em algum lugar. Os filhos são secundários, eles devem estar num lugar muito importante. Você está criando seres humanos para serem maduros e enfrentarem o mundo que você já enfrenta. Não estou dando nenhuma dura aqui, não. O que acontecia ali é o que acontece hoje também. Os filhos têm que ser prioridade, não tem que ser um peso. É difícil? É muito difícil. Eu tenho netas, uma neta já vai fazer 23 anos. Eu tenho 2 netinhas do outro filho, de 6 anos e 3 anos. Não é fácil. O tempo que se gasta. E minhas noras optaram em ficar mais tempo com os filhos. Com as filhas, no caso, minha esposa optou ficar mais tempo com o filho. Com os filhos, são 2 meninos. Eu não estou dizendo que nós somos perfeitos, mas a opção sempre deveria ser, bom, é esse o legado que eu tenho e vou deixar o legado neles. Aqui os pais filisteus soltaram a mão dos filhos por causa do dia que vem para destruir a todos os filisteus, para cortar de Tiro e Sidom todo o resto, que o socorra. Não vai ter socorro de ninguém, porque o Senhor destruirá os filisteus, Creta também, aqui diz. Vai falar que houve silêncio em Gaza, né? Funeral muito grande. Silêncio, a espada do Senhor não para, de que ela não repousa. Como pode estar quieta se o Senhor ordenou para ela, para que destruísse estas bordas do mar, né? Ali estão bem na beirinha. Os filisteus têm aqui, através do norte, através da Babilônia, sua destruição também. Deus está dizendo assim, tá vendo? O Deus dos filisteus não é maior. Não é maior. Então, lá no final ele vai destruir Babilônia, vai dizer, tá vendo? Babilônia não é maior. Vem um outro reino sobre Babilônia. E aí, dali para frente, praticamente Israel não entra nessas batalhas muito fortes. E aí vem Babilônia, vem a Medopérsia, vem a Grécia, vem Roma e depois vem os reinos divididos de Roma. E não ficou mais essa guerra essencial de Israel versus, né? Hoje a gente vê essas guerras que não são legais. Então, o juízo de Deus sobre a Filístia. O mal pode durar, mas não para sempre. Essa é uma das lições que eu tiro não só desse capítulo, mas de todo esse pedaço aqui do 46 ao 49. São as nações, elas vão ter sua paga. Não há mal que dure para sempre. E o mal não vai durar para sempre.
profeta Naum, a gente vai ver daqui a uns meses, profeta Naum, verso 9, verso 9, ele diz que o mal não vai se levantar a segunda vez. O bem vai vencer. O bem vai vencer. Aqui essas nações já tiveram seu juízo retributivo, consequência de serem más, a consequência de terem passado da conta. Então Deus age. E Deus age também nos nossos dias, Ele está segurando os quatro ventos da terra. O mal não é maior porque Deus está segurando. Deus está segurando. E nós entendemos que a Bíblia diz assim, que um dia Ele vai soltar esses quatro cantos, quatro ventos, aliás. Nós vamos ver o que é mal. E rapidamente o mundo termina. E Jesus volta. Essa é a sequência que a gente encontra no Apocalipse. E Jesus vai voltar. Vamos olhar bem para isso, com carinho, e vamos nos preparar para esse grande momento da história. Jesus vai voltar. Todas as nações estarão aos seus pés. Como a estátua de Daniel 2, daqui a pouquinho a gente chega lá, que cai. E vem uma pedra lançada sem auxílio humano, destrói tudo, porque um reino maior vai ser estabelecido para sempre. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos, porque não pela destruição de pessoas, mas é que o Senhor está no comando. E esses reinos que prejudicaram tanto o teu povo e foram usados como armas de Satanás, muitas vezes, que o Senhor venceu em batalha, na época de Davi e de outros. O Senhor está no comando de todas as coisas. E o fim de tudo será que o mal vai ser destruído e não haverá mais choro, lágrimas, guerras. Nós viveremos debaixo do teto que é o Espírito Santo. Viveremos na Tua presença. É isso que nós mais almejamos. Estamos passando alguma dificuldade hoje, vamos nos lembrar que o Senhor vai resolvendo problemas, problema por problema, até finalmente a angústia não se levantar a segunda vez. Esperamos isso, que vivamos com essa esperança em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o programa segue, eu fico por aqui amanhã. Vamos ver sobre Moabe, é um capítulo grande amanhã, hein? Tem bastante coisa para falar sobre Moabe, 47 versos. Espero você, um abraço. Em setembro de 2023, fiquei triste com a notícia que li sobre uma adolescente de apenas 15 anos que morreu após ser atingida por um trem em Juiz de Fora, na Zona da Mata, em Minas Gerais. A jovem pulou o muro de proteção para atravessar a linha férrea, ao invés de usar a passagem para pedestre que existia no local. O que mais me chamou a atenção é que testemunhas contaram que o trem ativou os avisos sonoros e de luz para passar no trecho. Mas mesmo assim, a adolescente decidiu pular o muro para atravessar a linha férrea, ao invés de usar a passarela. Ela foi atingida em cheio pelo trem e perdeu a vida no local. Quando vi a reportagem, fiquei pensando em uma menina tão jovem que partiu deste mundo tão cedo, simplesmente porque não respeitou os alertas que foram avisados. Mas sabe, infelizmente todos os dias milhares de pessoas perdem a vida por fecharem os olhos para os sinais que a vida emite. Quando continuo trilhando o caminho da morte, fechando os olhos para os alertas que surgem. Esta triste história me lembrou a trajetória de uma das nações mais importantes citadas no Antigo Testamento, os filisteus. Estes se instalaram na terra de Canaã, junto ao mar Mediterrâneo, depois que tentaram invadir o Egito sem sucesso. Eles também foram responsáveis pela construção de 5 cidades principais: Asdod, Gaza, Ascalon, Gate e Ecrom. Cada cidade era independente e tinha um rei, mas quando iam para a guerra, as 5 se uniam. Durante muito tempo, os filisteus foram o povo mais poderoso de Canaã, porque eram os únicos que sabiam criar armas de ferro. Quando os hebreus conquistaram Canaã, eles não conseguiram expulsar os filisteus, e por causa disso houve um grande conflito entre os filisteus e hebreus durante muitos anos. Dos inimigos do povo de Deus, poucos puderam testemunhar o poder do Deus de Israel como os filisteus. Eles viram um pequeno menino derrotar um grande gigante com uma pedrinha na mão. Eles contemplaram a força sobrenatural de Sansão.
eles testemunharam o poder da Arca da Aliança ao levá-las para seu templo e vê-la mutilar seu deus pagão. Também viram a forma sobrenatural como Deus conduziu os bois e levaram a arca de volta para o povo de Israel. Ou seja, eles tiveram várias oportunidades para reconhecer que o Deus contra quem lutavam era o Deus verdadeiro. Mas mesmo assim, ano após ano, continuaram sua luta contra Deus até que o dia do juízo chegou. No capítulo 47 do livro de Jeremias, a Bíblia revela que a destruição dos filisteus por parte da Babilônia era a mão de Deus pesando sobre um povo que rejeitou inúmeras oportunidades de servir ao Deus verdadeiro. Assim, em última instância, não eram os babilônios que estavam derrotando os filisteus, mas era Deus que estava usando os caldeus como instrumento de juízo. Por isso, nos versos finais do capítulo 47, lemos: Ah, espada do Senhor, até quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha, descansa e aquieta-te. Como podes estar quieta se o Senhor te deu ordem? Contra Asquelon e contra as bordas do mar é para onde ele te dirige. Sabe, a história da destruição do povo filisteu mostra que Deus nunca envia seus juízos sem antes enviar sinais claros de sua misericórdia, dando tempo para a mudança de rumo do pecador. Infelizmente, muitos se perdem simplesmente porque não receberam os alertas, viram os avisos, mas fecharam os olhos para os sinais que Deus enviou.